Você sabe por que eu não acho que você deveria ir para um processo de negociação para comprar ou para vender uma pequena empresa, um negócio, sem se preparar, sem ter uma ferramenta para te apoiar e te ajudar? Porque a probabilidade de você pular etapas, de você passar batido e não levantar informações importantes na hora certa, a probabilidade de você chegar, ter que fazer retrabalhos, voltar, pegar alguma coisa de novo, depois vai lá para frente, volta, ela é muito grande. Por mais experiente que você seja, muito provavelmente várias questões vão ser esquecidas. Por isso que um checklist, um bom checklist, ele pode te guiar, ele tira peso das suas costas, principalmente da sua mente, e você vai, através dessa ferramenta, conduzindo a negociação para que ela seja mais suave, mais tranquila e mais eficiente possível. Hoje, nós vamos falar da importância de um checklist. Nós vamos apresentar o Golden List, que é um checklist muito completo e que ele guia você nesse tipo de negociação. Se você vai vender um negócio, se você vai comprar uma empresa em funcionamento, se você vai intermediar a compra e venda de um negócio, de uma empresa, como corretor, como business broker, como contador, advogado, etc, etc. Deixa um like. Eu acredito que o que a gente vai apresentar aqui é fundamental e é muito importante. Esse Golden List foi feito através de experiência de anos em intermediações de compra e venda de diversos negócios, onde a gente buscou ser o mais detalhista possível. Eu garanto a você que você vai realizar negociações muito mais tranquilas utilizando o Golden List. E é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje. Perfeito? Vamos nessa pro vídeo? Sem mais delonga? Então vamos nessa. Muito bem, vamos lá apresentar esse checklist. Veja, nós temos duas opções. A versão para quem vai comprar uma empresa, que aí vai trazer uma abordagem diferente, e essa aqui que nós vamos apresentar hoje, uma ferramenta para vender pequenas empresas. Então, é uma versão para vender pequenas empresas. O objetivo dele, vamos passar aqui rapidamente, é facilitar a tomada de decisão em suas fases da negociação, identificar necessidades de ações, assegurar a eficiência na negociação, identificar e diminuir riscos e garantir o cumprimento legal. Perfeito? Eu não vou ler e entrar em muito detalhe, porque você vai adquirir essa ferramenta, porque eu sei que você vai querer ter um negócio realmente muito bom ao seu lado para acompanhar a sua negociação. Vamos em frente, vamos nessa. Então tá aí. Primeiro, a decisão. Já aconteceram casos que eu mesmo vi da pessoa procurar um intermediador, procurar quem fosse apoiar a venda de empresa, definir preço, definir isso e aquilo, e lá no meio da negociação ela desistiu. Isso causa aí um desgaste, causa uma frustração para aquele que estava buscando comprar um negócio. A gente tenta trazer algumas informações e alguns levantamentos no checklist para que essa decisão ela seja realmente muito segura e consciente. Se o seu caso é aquele que a decisão já é tomada e não tem o que faça desistir da venda, você pode pular essa primeira parte da decisão. Agora, convém, se você é um profissional que vai utilizar esse checklist para acompanhar a venda de um cliente seu, é fundamental que você tente fazer esse resgate e que você passe por essa fase no checklist para que ao final você fale, esse cara quer vender realmente, ou essa mulher quer vender realmente, ou esses sócios querem vender e essas sócias querem vender realmente. Feito isso, vem então para uma etapa de planejamento, onde traçar alguma estratégia clara e eficiente para conduzir a negociação, garantindo credibilidade e confiança com as informações bem estruturadas. Traçou o plano, traçou ali a estratégia, vamos organizar então, levantar informações, melhorar as questões de apresentação do negócio, todos os números, vamos também observar ali. Feito isso, aí inicia-se a negociação. Conduzir a negociação com estratégia e cautela, definindo cadência, cronograma, regras de visita, qualificação de compradores, enquanto formaliza a proposta e protege informações para garantir um acordo seguro e vantajoso. Aí vem o fechamento. Bom, surgiu uma proposta dali, uma sugestão daqui, aí finalmente veio aquele comprador que foi eleito o melhor comprador, a melhor proposta, o melhor, todos os atributos que você vai estabelecer para classificar ele como o comprador número 1, e então você vai para o fechamento. Vai concluir o negócio com segurança, assegurando assinaturas, cumprimentos de compromissos e planejamentos da transição conforme o acordado. Por fim, o pós-venda, onde a gente vai garantir o cumprimento das ações acordadas, como transferência de know-how e ajustes finais, para garantir uma transição tranquila e bem-sucedida. Na verdade, aqui você vai ter todo cuidado para que não venham problemas lá depois da transição. Foi um que me disse que tinha que fazer isso, não fez, tocar meu dia de volta, então vai garantir que a transição seja bem feita. Vamos adiante, vamos dar um detalhe em cada um deles. Aí vocês vão ter uma noção de quão robusto é esse instrumento. Então aí a decisão, né? Avaliação das motivações e estratégias da venda. Quais são suas motivações pessoais e estratégias para considerar a venda da empresa? Existe alguma outra maneira de alcançar esses objetivos sem vender a empresa?
Qual a razão da venda da empresa? Saúde financeira, falta de recursos, problema societário, mudança de cidade. Comente sobre as razões específicas que motivou a decisão. Aqui a gente quer observar aquela coisa até porque é muito perguntado. Qual que é a razão da venda? O comprador, o potencial comprador sempre fala. Então é bom que esteja aí uma definição clara dessa motivação. Bom, consenso entre os sócios. Todos os sócios estão em consenso quanto à decisão de vender a empresa, que é muito importante, porque tem caso que tem um sócio que começa a decidir o que vai vender, falou com o outro e tal, mas aí quando chega na hora, o outro sócio não quer vender. Outra sócia não quer vender. Então, aqui é importante marcar. E sim, existe um consenso entre sócios. Bom, já considerou contratar uma consultoria para explorar outras alternativas e soluções antes de decidir vender? Não é o caso. Não sei, será, tal, sei, foi bom. Explique, já se ouve e tal, foi bom. Isso aí você vai levantando. Considerações sobre a venda interna. Existe a possibilidade de um sócio comprar parte de outro sócio? Não é relativamente comum. Então faz o seguinte, eu não quero vender e tal, mas tá, então tá com objeção da venda e tal, então eu compro sua parte. Aí pode ser que eles precisam de alguém para fazer essa negociação interna entre eles. Então a gente vai varrendo a questão ainda da decisão. Aí existe a possibilidade de vender apenas uma parte societária e tal, estamos falando sobre isso. Um bom gerente, será que a contratação de um bom gerente pode resolver e tal? Não se aplica e tal. Bom. Avaliação da saúde financeira. Quanto à saúde financeira da empresa? Qual das seguintes opções descreve a situação? A empresa está saudável? Estamos ainda na primeira etapa da decisão. Você e todos os sócios estão certos e seguros de ir adiante para buscar um comprador da empresa? Sim. Veja, se você é um intermediador, você vai utilizar isso para você, inclusive, garantir o respeito e a autonomia do seu trabalho. Apurada a decisão, investigada a decisão, vamos então ao planejamento. Segunda etapa, avançamos um passo. O que a gente vai observar aqui no planejamento? Quem irá conduzir a venda da empresa? Os próprios sócios, corretor, modelo misto entre sócio, profissional externo e tal. Você pretende dar exclusividade ao intermediador da venda ou não? Vão ter vários profissionais fazendo a venda da sua empresa. Você tem um lado positivo e negativo. Positivo, você pode aumentar as chances de atrair compradores e também pode virar uma bagunça. Aquele coisa de telefone sem fio, várias pessoas divulgando informações muitas vezes truncadas e inverídicas, preços diferentes, pode comprometer inclusive a questão do sigilo do negócio. Não é o caso da gente falar sobre isso aqui. A gente quer mostrar que tem uma parte no checklist dedicada a isso. Você já considerou contratar profissionais para trabalhos pontuais no processo de venda? Falamos sobre isso no método negociação dourada, inclusive naquele vídeo que fala sobre business broker, para avaliação do negócio e tal. Pode ser que nunca tinha parado para pensar sobre isso. Interessante. Ou se você é o dono e adquiriu esse checklist, você mesmo vai fazer essa autorreflexão. Qual é o horizonte de prazo para a venda da empresa? Existe uma data limite? Isso vai ser fundamental. Se você, por exemplo, vai assumir um novo trabalho, um posto público, um cargo político ou qualquer outra coisa, na data X, teria esse horizonte para vender. Isso vai ser fundamental na estratégia de preço e condições. Situação ideal. O negócio está funcionando, está ótimo, mas eu quero vender. Porque eu quero focar em outra coisa, outro negócio e tal. Então, essa é uma situação onde você não tem aí um deadline. Agora, quando você tem um deadline, você já vai ter que bolar isso desde antes. Não é isso? Então, vamos nessa. Aí vem a questão de quanto ao valor da empresa. Você já definiu, está bem claro, você precisa de um estudo melhor. Já é isso e ponto. Ou contrata-se um profissional para fazer um estudo de valuation do valor da empresa, se investir. Comente sobre isso. Foi feita uma avaliação de mercado. Às vezes, as pessoas fazem um estudo de valuation, chega-se um valor, só que ele não está, digamos, alinhado com o que o mercado está oferecendo, porque, eventualmente, pode ser que tenha muitas empresas semelhantes a essa empresa, no caso, o que faz com que o preço aumenta a oferta, diminui a demanda, ou com pouca demanda, o valor baixa. Então tem que ter também essa comparação com o que o mercado. Já falamos em outro vídeo sobre aonde vender empresas ou buscar empresas à venda, os marketplaces e os sites que fazem isso. Muito bem, vamos nessa. Vamos adiante. Espero que você esteja bem aí, acompanhando aí. Quanto às condições de pagamento, aponte alternativas que irão definir a negociação. Já é bom que você já investigue isso. Eu não aceito troca, eu aceito um imóvel, carro. Vai depender de cada caso, não parcelo, no máximo em X vezes, etc. Então já é bom você avaliando isso. Tá? A empresa será vendida com CNPJ? Não vou vender porque o meu CNPJ ele está com uma restrição, ou eu uso ele para outra coisa, enfim, a pessoa vai comprar o fundo de comércio e vai transferir ele para uma nova empresa, que ele abra o que ele já tem. Então já vai ter que se investigar isso. A empresa possui dívidas? Muito bem. Qual o montante atualizado em relação às dívidas? Ainda em relação às dívidas, será que esse montante de dívida ele será quitado antes da venda? Com o valor da venda? Será batido do valor da venda? Já se pensa nisso. Aí vem a questão do sigilo. Comente sobre a questão do sigilo, não terá sigilo. Nunca, porque às vezes a pessoa nem pensou nisso. Não, a gente vai deixar alguns funcionários não saber, colaboradores não saber.
alguns fornecedores sim, outros não, ou um sigilo total. Eu não vou me estender falando sobre a importância da questão do sigilo. Bom, muito bem. Quais documentos para divulgação e negociação da empresa já foram providenciados? Um teaser, um memorando, um termo de visita, termo de sigilo. A gente tem um link onde você pode baixar modelos desses documentos e utilizar no seu caso específico, perfeito? Comente sobre documentos de divulgação de venda. Não, ainda não tem nada, tem que fazer tudo. Meu amigo, isso aí eu não faço, entendeu? Aqui o negócio comigo é diferente. O cara vem, eu mostro e pronto. Tudo bem, mas pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de usar a internet e já enviar documentos aí para potenciais compradores, tá? Sobre plano de divulgação da empresa. Aí a estratégia do sigilo está bem definida, será usar as melhores plataformas, vamos anunciar, para anúncio em veículos de comunicação. A gente fala lá no método de negociação dourada sobre isso. Comente sobre o plano de divulgação. Eu vou chamar um corretor e ele que vai vender e pronto. Eu fico aguardando vir os potenciais compradores. Ou, não, eu tenho uma estratégia bem definida, ou eu vou fazer isso e planejar isso. Muito bem, vamos nessa. Dos documentos fundamentais, marque os que precisam ser providenciados. Contrato social com alterações, declarações fiscais, alvará, licença, e barará, e barará, e barará. Não vou me estender com isso, mas você vê que ele organiza isso. Muito bem, decidiu, fizemos um planejamento, plano, estratégia e tal, e agora vamos organizar, né? Tinha coisa que a gente precisa fazer. Ali foi importante para ter uma noção daquilo que falta, o que a gente vai fazer. Então, chegou o momento da organização. É isso? Vamos nessa. Então, em relação a aspectos institucionais estratégicos da empresa, ela possui declarações estratégicas de missão, visão, valores, planejamento estratégico, definição clara de metas, análise 360 graus. Então, aqui são questões da administração e que, se você tiver, é importante, não é algo essencial, mas é algo que passa credibilidade a hora que chegar lá, sentar na mesa. Olha, aqui estão nossas declarações estratégicas, nossas missões, nossa matriz, enfim, tal. Isso é uma coisa muito mais voltada para quem é da administração de empresa, mas que a gente acaba também levando em consideração se você tem algo do tipo. Então, comente questões anteriores, qual é a estratégia de marketing de venda atual. Aí agora estamos falando do negócio, né? Não do plano de venda. A gente já está organizando o negócio. Bom, a gente trabalha com marketing assim, assado e tal, porque isso o potencial comprador vai perguntar. Redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e tal, comente sobre as redes sociais. A gente tem bomba, faz isso, tem uma interação boa, tal, tanto isso. Já deixa isso meio que organizado. Comente sobre a localização da empresa e como ela colabora com as vendas em caso de ser um aspecto positivo. Então aqui a gente vai pegar ponto positivo. Olha, nossa empresa fica ao lado do shopping, ao lado da escola, faculdade, ao lado disso ou aquilo, enfim. Você já vai tentando organizar isso de uma maneira a passar os aspectos positivos do negócio. Comente sobre promoções, campanhas, enfim. Então aqui são várias situações, né? Em caso de realizar eventos, continue. Comente sobre a composição das políticas de preço. Nosso preço é assim, assim. Então, claro que tem coisas aqui que você não vai preencher ou acha que não é relevante. Mas coube a nós, na hora de elaborar esse instrumento, tentar torná-lo o mais completo possível. Comente sobre a composição da política de preços. Aí, CMV, o custo da mercadoria do mês, qual é a média do CMV do negócio. Tem muita gente que já chega, né? Esse pessoal já vai e já chega, assim, principalmente aqueles de franquia, né? Da alimentação, como é que tá o CMV? Tô batendo X, enfim. Comente sobre as questões anteriores. Comente sobre incentivos à venda, meta e tal. Então eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Ações de marketing que são sorteios, e-mail marketing, preenche. Vamos nessa. Comente sobre ações de marketing do tópico anterior, outros aspectos em relação ao marketing. Então, aí falando sobre o marketing. Pessoal, colaboradores, vamos organizar ele. Que percentual da folha sobre receita? Outra pergunta clássica. Tá? Descrição das principais funções, com o número de colaboradores, exigência de qualificação, se é alta, média, sobre rotatividade, se ela é alta, né? Você já vai. Participação do sócio na operação, isso é muito importante, né? Então, se um comprador, investidor, perfil investidor for comprar, e ele não pensa em atuar diretamente no negócio, ele vai ter que contratar mais pessoas. Então tem toda essa questão. Participação do sócio, caso positivo, qual o valor destinado a Prolabore, se tem, não tem, qual o tempo médio dos funcionários atuais da empresa, né, ligado ainda à questão da rotatividade. Comente sobre quais são os treinamentos e capacitação dos colaboradores. Comente sobre o programa de benefício com colaboradores. Aí vem um monte de perguntas sobre feedback de colaboradores que eu vou passar adiante. Tá? Mas que você saiba que isso existe. Ainda estamos na segunda, né, fase lá da organização, perfil do cliente. É bom você já pensar nisso. Qual que é o cliente? É mulher, é jovem, adulto, é sexo feminino, masculino, enfim. Você já organiza e se você tem cadastro, não tem, ticket médio dos clientes, aí dependendo de cada segmento, mas em média aqui, se a alimentação, sei lá, o ticket de cada vem aqui, deixa em média X reais, enfim. Outras informações sobre clientes, ativos da empresa, e aqui descreva o imóvel, obras, espaços e ambientes em funções
e suas funções para o negócio, visando observar se eles atendem bem seu propósito e se há identidades visuais claras. Então aqui vai ser máquinas e equipamentos, mobiliários, né? Então outros ativos da empresa, como frota de veículo, moto. Então aqui você já vai organizando tudo isso. Aspectos legais e estruturais. Aí, contrato social, últimas alterações, todos os sócios concordam com a venda, vai ter que ter procuração, tem um sócio que ele mora fora do estado ou fora do país, vai ter que mandar uma procuração, licenças e permissões e alvarás de funcionamento estão em dia, estão à disposição, se não, providenciar. Em caso de faltar faltar algum, qual seria, vai providenciar. Registro de marcas e patentes existem, estão disponíveis, então vai varrendo um monte de coisa na parte estrutural legal. Comente sobre a pergunta anterior, que é a questão de titularidades, né, com fornecedores de titularidade, enfim, né, vamos adiante, CNPJ ali, impostos e tributos, qual que é o regime tributário, são todas as questões que você já se organiza e quando o comprador chegar lá, você já tem tudo assim, meu querido, tá tudo aqui, irmão. Tá tudo aqui, minha irmã, tudo organizado, entendeu? E entramos então decidiu, fez o planejamento, organizou toda a empresa, né, naqueles aspectos, marketing, pessoal, parte de patrimônio, estrutural legal e tal. E aí vamos para a negociação. E você vai começar a se relacionar com potenciais compradores. Se existe um plano de cadência visando proteger o negócio, outras medidas para proteger o negócio, já foi solicitada uma lista de verificação de informações apresentada pela empresa, foram definidos pontos para avanços ou recuos da negociação, que é uma coisa que eu digo sempre. Quando chega aquele comprador e começa a falar assim, eu queria saber disso, tá bom, agora peraí, eu vou falar algumas coisas sobre uma empresa, agora eu preciso que você fale sobre você. Quem é você? O que você faz? Vai ter o recurso? Vai precisar de empréstimo? Então, é uma troca, perfeito? Então, existem pontos importantes para tratar sobre transferência de titularidades que devem ser informadas, renovação de aluguel e tal. Então, algumas questões já começam a ser organizadas aqui. Quantas propostas? Os seguintes cuidados estão sendo levados em conta? Não se aceita proposta verbal, proposta somente formalizada, ou seja, tá no meio da negociação e o cara fala, mas eu pagaria X e tal, não, doei, tá bom, meu amigo. Formaliza essa proposta, inclusive nos documentos para download gratuito, tem lá um modelo de carta de intenção de compra. Você que está vendendo um negócio ou está participando como intermediador aí do processo de venda, você pode então formalizar com esse modelo aqui que eu vou te mandar por e-mail ou no WhatsApp. Então a gente já começou a avançar, tá falando já em proposta e tal, então o valor é X, define-se que é X, vai ser parcelado, isso fica de fora do negócio, uma lista de exceção não faz parte, então isso aí já é um esboço, não é mínimo. Contratação da assessoria jurídica, já começou a estar lá na frente da negociação. Bom, normalmente existe a parte jurídica do comprador, do vendedor, isso aí já foi definido, pelo menos para você, no caso do vendedor. Tudo isso tem que ser já levantado e colocado. Dos potenciais compradores já foram feitas qualificações no mesmo, fez aquele levantamento de processos e tal, seja não negativo, enfim. Então a gente vai evoluindo com isso também. Aqui já é uma coisa mais metódica e detalhada, né, o que se chama da due diligence. É muito importante, normalmente, para você ver o quão organizado você já está com a venda do seu negócio. Então aqui já é uma coisinha mais assim, checklist mesmo, né? Para verificações financeiras, por exemplo. Você chegou lá e disse, olha, a empresa fatura isso, tá bom. Eu preciso que comprove isso. Então, vai ser demonstração de resultados, balanços patrimoniais, demonstração de fluxo de caixa. Tudo está completo, não está completo. Tem gente que às vezes apresenta uma parte no sistema, outra no estado bancário, outra numa planilha Excel, outra no caderno, na mão, enfim, dá de tudo. Então, em caso de falta de documentos convencionais, ou não conciliação entre eles para comprovação de resultados financeiros, como eles serão apresentados? Você já vai organizar, olha, eu apresento assim. Quanto às vendas, existem informações sobre composição de venda, lucro, vendas brutas, aquela coisa toda. Litígios e processos, possui? Tem, não tem? Enfim. Vejam, existe um Golden List na versão para quem vai comprar. Então, aqui, ele vai te ajudar a se preparar para o que pode vir como um potencial comprador. Porque digamos que ele tem lá a versão de compra. Então, ele vai ter a dele lá e ele vai te questionar. E tem coisas que você não pode sair falando. Tem que ter uma prudência, né? Então, outras informações relevantes, mas isso aqui é para te preparar. Lista de documentos e informações a serem providenciados, não sei o quê. Empréstimo de financiamento, comente sobre fornecedores da empresa, né? Já organiza um pouco. É óbvio que você não vai passar muita coisa para o comprador. Qual o nível de dependência e exclusividade dos fornecedores, quais os principais concorrentes, qual o nível de ameaça dos concorrentes. Na verdade, tudo isso aqui é para, inclusive, você tentar organizar de uma forma que você possa passar aspectos
positivos do negócio. Você vai fortalecer e valorizar tudo que nós temos a lista de fornecedores, eles assim, assado e tal. Então você vai preparando e organizando tudo isso. Muito bem. Decisão segura, planejou, organizou, foi para negociação, usou o instrumento de due diligence ali para organizar mais ainda, e aí vamos para o fechamento, garantir o correto encerramento do negócio conforme acordado entre as partes durante a negociação, como as assinaturas de contrato, todos os compromissos e responsabilidades, planejar a transição da empresa. Garantir o correto encerramento do negócio conforme acordado entre as partes durante a negociação, como assinatura de contrato, todos os compromissos, responsabilidades e planejar a transição da empresa. Então, em relação às informações que tinham que ser verificadas sobre os compradores, não há pendência, você já resolveu tudo, você já está indo para assinatura de contrato, mas é sempre bom lembrar, perfeito? Então, em relação aos documentos que tinham que ser verificados sobre os compradores, não há pendência. Em relação às divergências sobre os termos da negociação, já esgotou tudo. O cara estava pedindo tanto e tal, então já chegou naquele alinhamento final. Espaços reservados para detalhar quais pendências, aí você escreve aqui, identifique as partes, compradores e tal. Então aqui, na verdade, você já vai meio que mastigando o trabalho para a parte jurídica. Qual que é o objeto da negociação? É isso, com exceção disso e tal, não sei o quê. Qual o valor final pactuado? Descreva as condições de pagamento, descreva. Então aqui você já está meio que preparando ali o contrato, perfeito? Vamos nessa. Qual a data prevista para a celebração da assinatura? Quem será responsável pelo texto inicial do contrato? É o advogado da parte compradora ou da parte vendedora? É o intermediador? Destaca as necessárias datas acordadas, que passarão a acompanhar as rotinas. Então, já tem um espaço reservado. Às vezes o cara dá um sinal, já começa a acompanhar, ou ele paga e ficou de pagar e tal, mas ele já precisa ir fazendo a transferência de know-how, entender como é que a empresa funciona. Qual a data prevista para a posse, né, do negócio em definitivo? Já, né, deixa aqui essa data. Existem compromissos anteriores de responsabilidade dos vendedores que já foram identificados ou ainda deverão ser apurados após a posse. Por exemplo, tem aquela questão, assume tal mês, mas aí tudo que é despesa antes da data da posse é de responsabilidade do vendedor. Então tem essas questões todas que precisam ser organizadas. É ou não é isso? É isso sim. Então comente sobre o plano de transição e quem serão os interlocutores. Você já definiu que quando tiver, se for o caso, daquela parte onde se misturam vendedores e compradores durante um período, quem é que vai falar, uma pessoa que fica responsável e tal, é o nosso gerente que vai estar dando esse suporte, né, esclarecendo as coisas. Comente sobre os acordos das datas de transferência de titularidades, sobre o plano de transição, comente aspectos de responsabilidades aceitas de transferência de know-how. Porque veja, às vezes você como vendedor ou quem é o dono que está vendendo está louco para sair daí, né? Então, não, mas eu quero que você fique 2 meses. Tudo bem, então mais X sobre o valor de negociação para essa consultoria, essa transferência de know-how. Tem essa situação, então tudo tem que ficar muito bem organizado. Tu revisa o checklist e coloque aqui todas as pendências e providências que precisam ser tomadas, perfeito? Aí, então assinou-se o contrato, já reconheceu firma de tudo, não tem pra onde correr, já estamos na transição, já estamos na última fase. E é bem comum que as pessoas encerrem aqui a relação e depois se virem amigo. E como nós pensamos que a transição, óbvio, muitas vezes ela faz parte da negociação, nada melhor do que deixá-la organizada. Então, nessa fase serão verificadas e monitoradas se as ações que foram acordadas para o pós-venda, ou seja, se eventuais ações de transferência de know-how, acertos futuros de conta, estão sendo corretamente executadas. Então, você vai começar a verificar uma série de questões aí, aqui, surpresas, problemas, pendências, que é um dos motivos de muito desgaste, inclusive litígios judiciais no pós-venda. Eu não sabia daquilo, você não me disse isso. Aí o cara, mas eu não sabia que tanto. Em relação aos colaboradores, se tudo foi solucionado, demitiu quem tem que demitir, contratou de novo, ou transferiu, enfim, ou há questões ainda a serem solucionadas por parte da parte compradora ou da parte vendedora, comente o que tem. Então aqui, evoluiu até tal ponto, mas ainda falta não sei o que e tal. Então, em relação a acertos de conta, questões foram solucionadas, há questões, mesma coisa. Quanto à conclusão final, está finalizada com isso, não tá? Então a gente está lá no pós-venda, entendeu? Ou tem pendência ainda e tal. Então, descreva sobre encaminhamentos, considerações finais sobre o processo e a transição. Já estamos fechando, fechou tudo, tá tudo ok, beleza, um abraço, ficamos amigos, somos parceiros, abrimos um outro, ou cada um segue sua vida, enfim, mas deu tudo certo. É o que a gente sempre espera. Então aí a gente vem, né, no caso, se você utiliza ele para um cliente seu, você vai chegar lá e vai falar, cliente, dá sugestões aí no feedback desse checklist, tá bom? Então assim a gente conclui essa apresentação e mostra como é importante, é um conteúdo cansativo, mas é fundamental ter um checklist para guiar você, porque são muitas questões. O Golden List, ele pode ser acessado de 2 formas. Um valor muito simbólico, vai ter o link na descrição desse vídeo,
Você pode acessar o PDF, você baixa exatamente esse checklist aqui inteiro, você imprime ele em PDF e tal. Ou você pode ter uma mentoria, aí você agenda 1 hora e nessa 1 hora você vai ter acesso à versão online dele, vai ter uma transferência no Google Formulários para que você possa editar ou a logomarca da tua empresa, enfim. Então 1 hora que ou eu ou alguém, né, da equipe, da minha equipe, vai estar disponível para poder tirar todas as dúvidas e falar sobre o seu caso concreto, uma personalização desse checklist Golden List para o seu caso concreto. Beleza? Então é isso. Se você ficou até aqui, não deixa de dar um like, comente, compartilhe esse vídeo para alguém que vai passar por uma negociação de competência de empresa ou para alguém que queira trabalhar com isso e pode ter esse instrumento como apoio ao seu trabalho. Perfeito, gente? Muito obrigado, fiquem bem, bons negócios, a gente se vê, fui!